Ai, salve, galera! Salve! Galera, vocês não vão acreditar no que me aconteceu, pessoal. Vocês não vão acreditar. Eu tinha ficado de, upar os meus tentens pro grande desafio contra o Constantinos, né? E eu fui fazer meu dever de casa e aconteceu o inusitado, galera. Eu achei meu primeiro Luma offline, sem poder reagir, sem poder nada. Sem poder nada. Então, tá aí, né? Primeiro Luma da série. Ele é bem interessante, né? 50 de PV, velocidade e defesa especial. Quase, 49 de defesa. Os ataques, talvez eu possa fazer ele suporte, né? Eu não sei o que um Arachnite é bom. Mas eu vou querer usar ele não agora, porque a gente já tá no final da série, né? Não compensa. Pelo level também, né? E, cara, vamos ver até qual que é. Ah, interessante essa. Enfim, tá aí o primeiro Luma da série. Aconteceu igual a Nexomon, né? No final da série, em off, quando eu tava fazendo os objetivos em off, eu achei lá o Cósmico em Nexomon, que chama, né? E aqui eu achei o Luma em off. Mas enfim, rapaziada, vocês, quem tá assistindo a série um episódio atrás do outro, pode ver que não mudou muita coisa aqui, né? Por quê? Porque foi muito demorado pra upar os levels. Pra upar um level de cada foi bem demorado, porque eles estão ganhando 800 a 800 de experiência. Eu tenho um item pra aumentar a experiência, mas eu tenho um item pra upar o level direto, né? Ampliador de crescimento. Esse aqui é o Rare Candy. É o Rare Candy de Pokémon. Doce raro. Aumenta um level de cada Tenten. E eu tenho 14. Eu tinha 15, usei um. E eu pensei, tá, vou fazer o resto ao vivo pra mostrar pra galera o level up, né? Antes da batalha. Então é isso que eu vou fazer. Eu queria deixar todo mundo no 90. Mas talvez eu deva usar mais, né? Pra facilitar a minha vida. Eu não queria usar tudo isso pra eu poder usar uns Tentens melhores, né? Mas será que no 90 é o suficiente pra gente ganhar? A gente tava com a maioria ali 8-8, 8-7. A gente quase conseguiu, ficou a um turno, né, de ganhar. Eu acho que todo mundo no 90 é possível. Eu tenho que relembrar só as coisas que ele faz, né? As trocas que ele faz, os golpes que ele usa, mas vamos com tudo, galera. Antes de começar a batalha, deixa o like, se inscreve. Eu consegui o primeiro Shine da série, isso merece o like com toda certeza. Se não for inscrito, se inscreve. Tamo na Twitch, na Kik e no YouTube. Tu pode ser membro do YouTube, tu pode ser inscrito na Kik, tu pode ser sub na Twitch também, isso ajuda o canal financeiramente. Quem for cliente Amazon Prime, pode ser sub gratuito mensal lá na Twitch, beleza, galera? E vamos lá, tomara que dessa vez a gente consiga ganhar dele, que no episódio passado foi umas 3 ou 4 tentativas, né? Esse desgraçado. Também temos Live Pix, galera. E principalmente o grupo do Discord. Entra no grupo do Discord pra saber novidades, anúncios e principalmente promoções, os melhores preços nesse jogo e todos os outros que eu trago pro canal, beleza, galera? Entra lá. Aqui ele vai trocar o Seipet Ele vai trocar o Seipet pra aquele que é de fogo, né? Fogo e terra, que eu esqueci o nome. E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou trazer direto o Gario. E daí ele vai fazer uma Double Switch. E aqui eu vou atacar o Zaobian. Que é o movimento que ele faz, né? Vulcrane, isso aí, Vulcrane. Aí o que ele vai fazer? Ele vai trocar o Vulcrane pelo o Brócolis lá. Brócoli. Aí
Porra, é essa? Aí o que eu faço... Eu foco no Zaobian. Eu foco no Zaobian, porque daí... Eu garanto uma kill aqui. Garanto uma kill aqui. Opa, não. Aqui. E aí depois eu tiro o Gario, trago o Rakan pra esse Brócoli. Ou até mesmo a Doroboros. Acho que a Doroboros é mais jogo. Ah, vamos ver o que vai acontecer aqui. Trouxe o Seipet. Eu deveria ter usado o golpe elétrico. Deveria ter usado o golpe elétrico. Bom, o bom é que aqui eu não preciso trocar o Gasma, né? Eu posso dar o Tempestade Elétrica agora. Ai, cara, esse meu botão vai me atrapalhar ainda. Agora a questão é, eu trago a Doroboros ou o Rakan? Não, porque o Seipet é melhor eu trazer o Doroboros pra cá, é mais seguro. Aqui eu derroto o Seipet. Beleza, beleza. Tá. Safe do safe do safe. Vamos ver quem é que ele traz. Se usar o Oben, ele tá elétrico, né? Eu acho que ele trouxe o Zaobian, porque o Zaobian tem ataque voador e vai ser super efetivo contra Doroboros. Porém, aqui é com planta. Eu vou usar o surto psíquico aqui, no Brócoli, pra dar esse super efetivo. E eu vou trazer Nevasca em cima do Zaobian. Não, se ele trocar pra voador vai ser pouco efetivo. Ai, agora, quem sabe eu não trago pra cá, caso ele troque. Caso ele troque. Se ele trouxer pra cá, quem que ele traria pra cá no lugar do Brócoli? O Vulcrane de novo? O Vulcrane vai ser neutro. Vamos fazer isso, vamos fazer isso. Trocou o Zaobian, bom. Fala, coelhinho. Ainda perdendo? Não, ó. Recém comecei. Não sei se vou perder, mas espero que não. E agora, surto psíquico. Super efetivo, acho que vai, hein? Vai, agora ele... Feito. O Renet, ele não é bom contra nem o Doroboros, nem contra o Gasma, né? Vamos ver o que ele quer aqui, com isso aqui. Agora aqui é o seguinte. O Adoroboros vai ser importante ainda, mas eu posso forçar esse super efetivo no Renet. Não, cara, é porque o Renet é super efetivo contra Doroboros. Sim, o Renet vai usar o elétrico, é super efetivo contra mental, é por isso que ele trouxe. Aqui é melhor eu trazer... Aqui é melhor eu trazer o Gario. Não, aqui é melhor até eu trazer o Torchknight, vou te dizer. O Torchknight, ele não vai ser tão útil assim contra outros, e contra o Renet ele vai ser neutro. Aqui então eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar dano nesse Zaobian, vai que ele usa um golpe digital, eu dou super efetivo nele. E se ele tá no elétrico, mas se ele trocar pra fogo, pra voadora, eu ainda dou dano neutro. Ah, mas eu ataquei primeiro, né? Ah, mas foi neutro nele. Ah, porque ele fica digital e elétrico, né? Tá. Nossa, muito dano no Gasma.
Aí ficaram no elemento normal agora. Nossa, olha o gás, mano. Aqui o Gasma eu vou deixar ele descansando. Não vou trocar. Não vou trocar o Gasma. O Gasma tá botando a partida no bolso. Será que eu consigo derrotar? Consigo derrotar. Aqui agora, galera. Pô, é só dar uma upada nos levels que já facilitava a minha vida, né? Ah. Aqui vai ser um problema. Aqui vai ser um problema porque... Eu não quero trazer o Gario. Não quero trazer o Gario. Eu vou ter que sacrificar o Tortinite. Eu vou sacrificar o Tortinite aqui nesse Akranox. E daí eu consigo dar a nevasca nele. Vai ser pouco efetivo, mas vai dar um dano. O nevasca vai ser super efetivo. Se eu não perder, né? Nossa. Achei que ia dar mais dano. Tá, o Tortinite foi. Mas aí o Gasma, que é o importante, que vai dar o super efetivo na Akranox. Tá. Agora aqui eu trago o Gario. Trago o Gario. Boca livre. E esse Titã Colossal vai lutar não? Então, cara, esse Titã Colossal que ele podia usar pra lutar contra mim, aparentemente ele só tá usando pra derrubar o prédio, né? Então acho que não vai, pelo menos não nessa luta. Pelo menos não nessa luta. Aqui e aqui. E ele vai ter que trocar os dois, hein? Ele vai ter que trocar os dois. Tá. E aqui o Vulcrane já era, né? Aqui o Vulcrane já era. Caralho, não foi. Aqui é trazer o Cernif. Aqui é trazer o Cernif. Aqui é trazer o Cernif. E aqui eu vou usar o Cubo Gélido. Cara, na real não, né? Na real eu vou usar o Destruição de Terras no Rainet. E aqui eu vou de Lírio pra derrotar, porque o resto... Pra atacar primeiro, pra derrotar esse Vulcrane. Pra atacar primeiro. Aí esse Vulcrane já era. Eu não me preocupo com nada e ainda dou super efetivo no Rainet. Eu acho que pedra... Acho que luta não resiste a pedra. Bom que agora a gente tá tipo normal. O Rainet também, o golpe de luta não vai ser super efetivo contra o Gario. O Akranox aqui. O Akranox também já era. Essa luta chegou ao seu fim. Essa luta chegou ao seu fim. E aqui vai ser neutro. E eu vou atacar primeiro. E o Rainet não vai derrotar nem o Cernif, nem o Gario. E eu vou conseguir derrotar ele, porque é 2 contra 1 no próximo turno, né? Era só upar 2 levels de cada. A diferença que fez, né? A diferença que fez. A diferença que fez. GG.
Vamos, galera. Vamos. GG. Aqui foi easy, né? Aqui foi easy. Vem, gata. Aqui foi easy. Constantinos Rex. Ha! Eu deveria ter tentado doutrinar você em vez de Max, que não serve pra nada. E agora, o que vai acontecer? Porém, eu precisava de um peão confiável e Max era presa fácil. Aquela maldita Aina te influenciou demais. Aceita que dói menos, você perdeu. Aceita que dói menos. Kizio está livre, Telobus caiu, Max abandonou e a Lady Lot renunciou. Todo o arquipélago está unido contra você. Você vai e é para a lixeira da história. Seu tirano. Talvez esse até seja o meu último momento. Mas não cairei facilmente. O que ele falou? Nem sozinho. Tá. Batalha Tenten ao lá de baixo. Uma tradição feita para covardes e exibidos. Poder de verdade é assim. Implacável, bruto, livre de leis e convenções. É a pura vontade manifestada. Sapatinho, você cairá comigo no esquecimento. Pode até ter vencido a guerra, mas perderá essa última batalha. E agora, Endaira. Não se eu puder evitar. Aê, veio todo mundo, os arquidomadores. E é assim a história se repete. E é assim não. E assim a história se repete. De tempos em tempos, algum oportunista com sede de poder tenta restaurar a monarquia. Chegamos. Parece que foi bem na hora. O que começou em um conflito de fogo, começou com conflitos de fogo, com dificuldades e mentiras nas terras estéreis de Tukma e nas escuras profundezas do subterrâneo. Deve acabar aqui agora, em retaliação e ruínas. Sério, Naolin? Você tem mesmo que fazer um discurso agora? Cara, está estragando o clima. Trouxemos a quarta arquidomadora e tudo. Você não passa de um bandido belicista com falácias pomposas e pagará pelos seus crimes. Ninguém me traz de volta ao arquipélago sem um bom motivo. A Endaira em pessoa, por décadas, achei que você fosse só uma lenda. É aqui que você não passará disso. Descanse em paz, relíquia medíocre. Escolheu mal as suas últimas palavras. Arquidomadores, morfar. Só faltou isso, né? Raio pansolar. Cada um tem um, é. É o Exódia. É o Exódia de Tenten. Será que ele não morreu? Agradecemos por jogar, era isso que faltava? 20 minutos de jogo, cara. Por que eu não continuei no episódio anterior? Ia fechar 35 direitinho. Mas tudo bem, eu tenho que fazer as secundárias, né? Vamos bater palma pra essa equipe, galera. Vamos bater palma. Esse jogo é um dos melhores Monster Tennis já criados. Um dos melhores, tá? Ó, bate palma pra essa galera. Bate palma pra essa galera porque eles são poucos, mas são bons. Nossa, eu não acredito que eu comecei o episódio e nos créditos, né? Caramba. Mas com certeza vai ter mais do que ser feito, né? Tem lá uma parte ali que a gente não visitou ainda, então bem tranquilo. Deixa eu ler o chat agora. E vai derrubar com ele em cima, inteligência sobrenatural? Não, então. Ele quebra e só derruba um lado. Mas dessa vez não rolou. Assiste o episódio anterior que tu vai ver como é que acontece. Agora que eu percebi que o protagonista parece o Superboy da animação, nem sei quem é esse cara. Evitar como? Oxi, taca esse bicho e taca todo mundo. Não tô vendo ninguém segurar o tamanho desse bicho. É, então, agora vimos, né? A gente teve que juntar um tucano de cada elemento pra usar ali o Hyper Beam, o Parental Kamehameha, o Exódia Aniquilar. Vixe, momento anime que o vilão para pra ouvir. E aparentemente ele caiu no nada, né? Nenhum ser humano sobreviveria àquela queda. Ele tava sem nenhum Tenten pra ajudar ele, mas a gente não sabe, né? Se não tinha ninguém ali que ajudou ele a sobreviver, se ele caiu no continente ou se ele caiu pra fora do continente, que nem o Max. Inclusive o Max também não explicou como é que ele sobreviveu, né?
Max também não explicou onde é que ele caiu. Mas enfim. Agora entendi o evitar, não é que funcionou? É. Ai, dá risada, 20 minutos de live. Obrigado, galera, até amanhã. Ó, musiquinha de anime? Ó, abertura. Pô, podia ter essa musiquinha no começo, né? Não nos créditos. Caralho, rock and roll. Será que o novo Tenten com a nova mecânica de luta é por causa das falas dele? Essas regras de batalha não importam diante do poder? Não, acho que não. O novo Tenten não vai ser nem aqui no arquipélago. Vai ser, até onde eu consegui entender pelo trailer, né? Nada oficial. Mas vai ser numa ilha ou numa região isolada. Provavelmente a gente não vai ter os mesmos personagens aparecendo. Até por isso que vai ser uma nova pegada. Diferente de Nexomon 3, que a história vai ser no continente que sempre foi, né? Nexomon e depois Extinction. Só que, claro, a gente não sabe qual o time-lapse pra isso. Talvez Tenten use o arquipélago com time-lapse gigante, mas eu acho que eles só evoluíram mesmo a mecânica para não batalha de turnos, mas é aquela coisa, né? Se fosse rolar uma animação, se fosse rolar um filme, não seriam batalhas de turno, né? Seria sempre batalha de ação, então batalha de turno é uma mecânica que é uma opção que só serve pra jogo, né? Mas não dá pra gente teorizar uma realidade de acordo com a mecânica do jogo, né? Porque se a gente for teorizar realidades de mundos, de universos, de jogos, nada seria em batalha de turno, né? O que pode ser que aconteça é que em Tenten Pioneers talvez seja antes da história, porque Pioneers, né, pioneiros, ou realmente depois, eles descobriram uma região nova. Até pra ter Tentens diferentes, né, vão ter Tentens diferentes e, pelo que deu pra ver no trailer, não tem nenhuma cidade montada, a gente vai ter que construir nossas próprias moradias. Então, dá a entender que a gente tá descobrindo uma região nova. Ou que aquela região era o arquipélago antes, sabe? Algumas espécies podem ter sido extintas depois, essa seria a cronologia. Mas isso tudo fica muito no achismo, né? Muito na teoria. O fato é que vai ser uma região nova. E se eles vão, talvez, usar o Constantinos como vilão, eu não sei. Vai depender do que a gente vai ver futuramente aí, né? Mas ainda tem o que fazer no jogo, a gente ainda tem uma parte do arquipélago para visitar. As secundárias, nenhuma vai envolver o Constantinos. E talvez a gente tenha uma palhinha do que aconteceu com ele se a gente der a sequência, né? O Max nunca explicou como é que ele sobreviveu ao empurrão do General X. Ele se segurou em alguma nave, ele caiu em algum local do continente, ele usou algum Tenten pra voar. Não foi explicado, só explicou que ele sobreviveu. Não mostrou onde o Constantinos caiu. Ele pode ter caído no lado de baixo, mas pode ter caído no continente. Pode ter sido salvo, isso tudo fica muito em aberto, né? A lembrar um pouco que nem foi em Cyber Sleuth com a... Putz, esqueci o nome daquela vilã, que era um Digimon no final. Esqueci o nome dela, de cabelo verde. Que ela simplesmente se atira com o corpo físico dela. E do nada ela tá viva com o corpo digital, né? Mas nunca foi explicado como ela sobreviveu àquela queda, porque se o corpo físico morrer, já era, né? Ela aparece ainda com o corpo físico em outras ocasiões, então... Alguém salvou, de alguma forma ela sobreviveu. Como ela era um Digimon manifestado, ela pode ter se transformado no Crusadermon e ter sobrevivido. Aqui o Constantinos não tinha mais Tenten, mas pode ser que tinha um backup, algum Tenten fora do Tencard, né? Alguém
da equipe ali dos Belsotos ficou pra salvar ele. Enfim. Enquanto passa os créditos, é hora de teorizar, né? Ó, o coelhinho, Kanto e Jotô. Cara, Talvez haja essa mecânica meio Kanto e Jotô, mas acho difícil, viu, coelhinho? Acho difícil. Porque ainda tem o mistério de por que Quintenten é um arquipélago. A gente abre o mapa, a gente tem o lá de baixo, que é uma bola de fogo, e a gente tem os arquipélagos, e a gente lê no jogo mesmo, já li isso no jogo, aqui em algum episódio da série, que houve um momento, foi dito bem assim, né? Antes dos arquipélagos se dividirem, houve um momento em que tudo era uma coisa só. Então ainda tem esse mistério de Tenten, de quando tudo era uma bola só, e por isso que no mapa a gente tem uma esfera de fogo como se fosse o núcleo da Terra, né? Puro magma e tudo mais, e aquele seria o lá de baixo. O Pansol é o Sol, né? Eu imagino que o Pansol seja o Sol, não é aquela bola de fogo, pode ser o Pansol, mas pelo desenho do mapa parece que ele tá embaixo, aquilo deve ser o lá de baixo, que é uma esfera, então provavelmente era um planeta que explodiu e tá orbitando ainda no ponto gravitacional, né, dessa parte que sobrou, os arquipélagos. Por isso que a gente tem ilhas flutuantes com rios, né, com água. A gente não tem o mar, né? Mas, enfim, é um mistério dentro de Tenten que ainda, até agora, a gente não teve resposta nem nada, né? Pode ser que Pioneer seja o antes por causa disso. Antes de explodir. Ou simplesmente vai ser um Pioneers porque eles descobriram uma nova terra e eles vão ser pioneiros nessa nova... Um arquipélago novo, né? Quer dizer, não é um arquipélago novo porque arquipélago é uma junção de ilhas, né? Então vai ser uma ilha nova que eles descobriram por acaso. E aí, porque o Max caiu lá e voltou, porque o Constantinos caiu lá e descobriram, vai saber. Mas isso aí não tem como saber. Agora eu acho mais provável que seja algo desconexo de cronologia do que um Kanto e Jotô, né? E simplesmente é uma região só dividida por um penhasco. Porque até a realidade desse universo é diferente, né? A realidade desse universo é diferente. Então eu acho mais plausível que seja mais parecido com Nexomon. Ou é antes ou é depois com um time-lapse muito grande. Ou então vai ser só mais que nem Pokémon com as outras regiões, né? Já existiam, só a gente não conhecia ainda. E a gente vai chegar numa região lá com, sei lá, né? Um Ark Survival, assim, que é uma ilha nova que ninguém foi lá ainda, enfim, sei lá. Mas a Pangeia dos Mundos Flutuantes é uma boa relação, né? Uma boa relação. Porque eles podem vir a explicar isso, e isso pode trazer pra Tenten uma infinidade de jogos, né? Porque vamos supor que era o planeta inteiro e aquele arquipélago é só um pedaço do planeta que eles conhecem. Pode ser que tenha o outro lado, né, do planeta. Um outro arquipélago. Eles podem trazer com Tenten Pioneers. Eles podem trazer com Tenten 3, Tenten 4, outras regiões. Talvez não um arquipélago, talvez uma grande ilha flutuante. Mas, cara, tudo isso é possível, né? Tudo isso é possível. A gente tem pouquíssima informação por enquanto. Porque Nexomon era a realidade deles. Existiu uma realidade 1000 anos antes que a gente não conheceu. Os 800 anos antes foi quando Uzar derrotou o Omnicron, né? Primeira vez. Aí... 1000 anos depois... Mais ou menos isso, galera. 1000 anos depois, Nexomon Extinction. Ou era 1000 era Uzar, 800 foi pra Extinction, mais ou menos isso. E aí, mais 1000 anos pro Nexomon 3, né? Mas tudo no mesmo planeta, na mesma região, no mesmo universo deles ali. E na minha opinião, até hoje, em todos os jogos de Monster Theme, com exceção de Ark, que tem uma história
bem costurada, bem fechada, bem pensada, é o que mais se encaixa. Porque, realmente, de 1000 anos, tu tem uma troca grande, assim, em questão de cidades. Cara, será que eu consigo pular essa parte? E eu tô aqui de bobeira? Não. Ah, eu tenho como pular tudo isso, cara. Nossa, eu tava aqui de bobeira, cara. Conexão perdida. Nossa, eu aqui de bobeira, cara. Mal eu, galera. Mal eu. Mal eu. Tá, vamos lá. Castelo da Ribanceira, Musa. O segundo congresso do arquipélago está em sessão. Agradeço a todos pela participação, especialmente ao Percival por sediá-lo. Não me agradeça, presidente. Aliás, eu tenho muito a reparar. O cara que chamei de amigo a vida toda me enganou. E por ele mantive Arbory no escuro quando eu devia estar ajudando nossos amigos Kiziuanos. Ele explorou nossa divisão, a antiga animosidade entre Lagoburg e Properton. Isso nunca mais pode acontecer. Segura minha mão, Percival. Essa rivalidade boba quase nos custou nosso futuro. Arbory pode permanecer unida, de mãos dadas com os nossos amigos do Congresso, ou fracassar sozinha. Obrigado, obrigado. Minha respeitada colega Murdag é muito gentil. A culpa é toda minha. Fui tolo e cego, completamente manipulado por aquele pretendente ditador. Me desculpe, presidente. Arbory devia ter sido parte do Congresso desde o começo. Percebemos, ainda que tarde, que queremos participar, se nos aceitarem. Também devo ser honesta. Eu subestimei a ameaça que o Clube El Soto representava, mesmo quando Sapatinho me alertou. Mesmo quando meu leal capitão Cole velejou com os voluntários tuquimanos, eu nem participei do primeiro congresso. Portanto, eu renuncio como mestre do dojo de Quetzal. Estou velha demais para os desafios desses tempos confusos e difíceis. Proponho que o capitão Cole seja o novo mestre do dojo. Olha que legal. Por essa eu não esperava. Chiu, Sapatinho, estamos aqui só para assistir. Capitão Cole, eu agradeço, Yarene. E recuso. Nós, tuquimanos, ajudamos os nossos irmãos Kiziuanos e sempre ajudaremos. Mas eu não sou um mestre do dojo e não devo me tornar algum tipo de líder militar pelo Congresso ou pelo Arquipélago Flutuante. Seja qual for a decisão do Congresso, devo avisá-los para conter os impulsos de responder a ameaças apenas com força bruta. Podemos até ter salvado Kiziua por um triz recentemente, mas os exércitos não resolverão nossos problemas no passado. E não resolverão nossos problemas no futuro. Não resolveram nossos problemas no passado e não resolverão no futuro. Kiziua agradece a você e aos seus voluntários pela ajuda na Batalha de Uhuru. Suas sábias palavras nos levam a outro assunto importante. O Clube El Soto foi derrotado, mas deixa um vácuo e um precedente perigoso. Precisamos estar prontos para enfrentar o que quer que surja para ocupar este lugar. Dito isto, foi uma honra liderar a resistência Kiziuana e o Congresso durante as hostilidades. Agora sou eu quem renuncio como presidente. Eita! Chiu! Vencemos a guerra, mas foi por pouco. Agora temos que garantir a preservação da paz. Para essa nova tarefa, proponho que a Tihane seja presidente deste congresso. Hã? Isso! Boa ideia! Você é melhor, Tihane. Mostra pra eles. Lembra da gente quando você for famosa. Cara, Tihane. Sem as suas iniciativas, estaríamos completamente devastados. É verdade, né? Foi ela que contratou o Carlos a primeira vez, porque ela estava suspeitando de alguma movimentação. É verdade, né? Você é a primeira a entender o perigo do Clube El Soto e tomar medidas decisivas. Colocou Carlos e Sapatinho no caso antes mesmo de a maioria de nós sequer ter ouvido esse nome. Ei, chefe, já que você vai ser nossa chefona agora, quando exatamente eu vou receber pelo meu trabalho? Esse cara. Aff, esses freelancers são todos iguais. Tá bem, presidente. Darei o meu melhor para liderar o Congresso em tempos de paz, se todos os meus colegas concordarem. Eu apoio. Eu também. Apoiado. Obrigado, mas você ainda não é mestre do dojo, né? Meu voto é sim. Sim. Sim, cara. Isso, Tihane para presidente. Temos uma decisão unânime. Senhora presidente. Obrigada, muito bem. Eu proponho... A gente não ia falar das recompensas e tal. Olha essa Zaya. Tá bem. Você vai receber seus pansóis, cara.
Mas, Sapatinho, eu não teria conseguido sem ele. Ei, colega, vai ter bufunfa. Dá pra acreditar? Finalmente. Eu vou fazer uma piadinha, né? Finalmente. Vem aqui. Agradeço a vocês do fundo do meu coração. O congresso estará sempre em dívida, queridos amigos. Assim como o povo livre do arquipélago flutuante que pretendemos representar. Por favor, aceite. 10 mil. Só! Que bicharia! Mas tá bem. Vamos lá, tá? Eu fiz isso pela paz mundial. Sejamos altruístas. Em minha primeira iniciativa como presidente do Congresso do Arquipélago, gostaria de confirmar solenemente seu título oficial de agente congressista, Sapatinho. Você é a primeira pessoa a receber esta honra, e ninguém merece mais do que você. Agente congressista. Use com orgulho, Sapatinho. Que tal mais grana não, né? Quanta honra, valeu. Ainda me lembro da primeira vez que te vi. Lá naquela praia em Turquesa, Sapatinho. Você era só um aprendiz saindo do seu vilarejo pela primeira vez. Inocente, todo cheio de curiosidade. De certa forma, eu sinto o mesmo. Mas não somos mais crianças. Você pode voltar pra casa, pros seus amigos e familiares, Sapatinho. Mas sua vida não será mais a mesma. O mesmo vale pra mim, pra nós, para este congresso e para todo o arquipélago flutuante. Não podemos voltar atrás. Vencemos uma guerra? Sim. Mas o preço da vitória é a responsabilidade. Bom, são 3 frases que eu não diria. Mas eu vou dizer a primeira. Perdemos a inocência, mas ganhamos esperança. Belas palavras, Sapatinho. São bem verdadeiras. O Clã Belsoto já era, mas as circunstâncias pelas quais eles surgiram continuam. Não adianta chorar pelo leite derramado. Os dias despreocupados da era pré-Bolsonaro, eu ia dizer. Da era pré-Belsoto acabaram. Amigos e irmãos, já sabemos o que vem pela frente. Temos que decidir o que fazer com os Belsotos capturados, começar os trabalhos de reconstrução de Kislewa e encontrar um jeito de curar todas as feridas. Não ouvi dos últimos 3, 4 minutos, mas uma dívida não estive na série inteira. Uma dúvida, acho que foi o corretor aqui, né? Então, há alguma explicação pro lado de cima ou lado de baixo que justifique como ele se sustenta no ar? Eu meio que falei isso ali nos créditos, Coelhinho. Eu imagino que isso antes era um planeta que explodiu por algum motivo e as ilhas estão orbitando no centro gravitacional do resto do planeta que ainda tem. Depois eu explico isso melhor pra ti, já que tu perguntou, né? Abrindo o mapa eu consigo expressar melhor a minha ideia. Mas é tudo na teoria que eu tô inventando, que eu tô teorizando agora, né? Na base com a experiência que eu tive no jogo e com as leituras que eu tive, informações dentro do jogo. Eu não abri nenhum vídeo de Tentem, eu não li nada no Google, nada sobre teorias nem nada. É só sobre informações que eu coletei durante essa gameplay. 10 mil só? Foi pouco, né? 10 mil eu tirei agora ali com 4, 5 Belsoto, eu tirei 10 mil já, né? Precisamos mudar como os dojos funcionam. Temos que nos certificar de que nunca mais tantos jovens domadores se sintam desamparados, alienados e que não deem ouvidos às mentiras e ao ódio de um novo Constantinos. Nem agora, nem daqui 100 anos. Certo, chefe. Quanto à solenidade... Sazaya, queria te perguntar uma coisa. Sim? Quê? Ele se ajoelhou, eu achei que era brincadeira. Meu Deus! O Carlos é... Eu ia dizer uma coisa meio misógina, mas o Carlos todo bonitão. A Sazaya não é um padrão de beleza do Carlos, mas... O amor vence barreiras. O que me surpreendeu é desde quando? Desde quando eles estão juntos, né? Porque eu lembro que a gente tomou um banho de águas termais, as quais eu fiquei de garçonzinho deles, né? Trazendo sanduíches, provavelmente tomaram um saquezinho. Mas, pô, foi rápido demais, né? Pô, Carlos, último romântico, hein? Quer se casar comigo, Sazaya? Hein? Quê? É? Como é que é? Mas que lá de baixo, Carlos? Como é que é? Achei que nunca pediria. Claro que quero. Nossa, quase tive um piripaque. Hora de comemorar. Esses denizanos adoram chamar a atenção. Vem, Sapatinho, vamos? Ué,
A lua de mel é com ela? Como assim, hein, Sapatinho? Vamos. Ah, tá, pra comemorar, né? Cara... Desde quando eles têm um romance? Como é que eu nunca suspeitei? Será que foi lá? Será que foi lá naquelas águas termais que tudo começou? Porque tem um lance, né? Tem um time-lapse meio desconexo com a realidade do jogo. Com a realidade do jogador, desculpa. Porque... A gente leu no jogo... E aquele lance em Kisua, que foi 2 episódios pra nós, que foi 4 horas de jogo pra nós, foram 6 meses, né? Então, a nossa chegada a esse panco, o fato do Carlos estar com a Sazaya nas águas termais, pode ser que tenha demorado, tipo, sei lá, mais 6 meses, mais 1 ano, o que eu acho pouco pra um pedido de casamento. Mas quem sou eu, né, pra julgar o relacionamento alheio? Momentos de guerra ainda por cima, né? Onde tudo tá à flor da pele e que a gente não sabe o dia de amanhã. Então é esse tipo de sentimento aflora no momento, né? Os hormônios à flor da pele, com as emoções à flor da pele, esse tipo de sentimento dá uma acelerada. Mas vai que eles estão antes e só nunca disseram, né? Vai que a gente só nunca suspeitou que eles sempre estiveram namorando. O que a Adia tem a dizer? Aí descemos de rapel na calada da noite, corremos pelas ruas escuras de Uhuru, repletas de inimigos Belsoto aí. Nossa, que aventura! Né não? Perdi a conta de quantas vezes Sapatinho nos meteu em encrenca. Quem, eu? Mas eu sei quantas vezes eu salvei a pele desse agente congressista especial. Nunca salvou nossa pele, Adia? Para com isso. O que você vai fazer agora, Adia? Voltar para a agitada vida de capitã de aeronave? Sim. Já estava na hora, o congresso foi generoso, mas tem uma aeronave para dirigir, e os meus clientes estão berrando comigo por ignorar os carregamentos por semanas. Tá, aí tem mais um indício de que foram semanas e não meses, né, galera? Vamos deixar o relacionamento do Carlos de lado, né? O que é e que lindo que aconteceu. Viva o amor. Espero te ver de novo, Adia. Valeu por tudo, Adia. Boa sorte. Pois é, acho que mereço algo de bom depois de me arriscar em tantas batalhas, acidentes e correria por todo o arquipélago. Tô brincando, no fim das contas acho que mandamos muito bem. Talvez não sejamos uma equipe tão ruim, Sapatinho. Apesar de que, com passageiros como você, a aeronave nunca não duraria muito. Capitã, se me permite, tenho ponderado seriamente sobre tirar férias prolongadas para levar o treinamento de Tenten a sério. Quando estávamos em Omninésia durante a erupção vulcânica, achei bem divertido. Sapatinho foi uma grande inspiração. Acho que voltarei às Mirílias para treinar no dojo. Será que ele acaba pegando o lugar da véia lá em Quetzal? Ele não é de Quetzal, mas nada impede, né? Nunca é tarde para virar um domador, meu amigo. Espero que sim. Acho que é hora de eu sossegar o facho. Tô indo pra Tukma. O Monkey e eu tentaremos de novo. Tô feliz por vocês, pessoal. Valeu, dessa vez acho que vamos dar certo. Ah, pronto. Estou perdendo metade da minha tripulação. Bem, eu não vou a lugar nenhum. Ainda mais agora que a Aizel se acostumou com a vida na Narval. E você, Carlos? Bem, tenho que botar uns trabalhos em dia antes de... Pegaremos a primeira aeronave para Cipanco. O Carlos tem que conhecer a minha família. Bem, suponho que sim. Venha visitar quando der. E você, Sapatinho, vai voltar para Azadar? Contente de ir para a sua velha cidadezinha, ver seus amigos e dar um abraço na Aida? Na Aina? Vou sentir saudade de todos vocês e das nossas aventuras. Oh, também sentirei saudade, Sapatinho. Quem é que vai fazer metade do meu trabalho agora? Eu acho que vou chorar. Ai, Gugu! Sapatinho? Você parece meio esquisito. Olha aí, ó, quem aparece do nada. Endaira. Você está de parabéns, jovem domador. Derrotou todos os mestres dos dojos e salvou o arquipélago flutuante de um terrível mal. Quê? Como você? Então, talvez seja hora de você enfrentar um desafio de verdade. Sabe do que estou falando? Encontre e enfrente a gente. Prove que você tem o que é preciso para ser um arquitreinador. Ué, antes era arquidomador, agora é arquitreinador? É aquela ilha que falta a gente conhecer. A Liga, né? É a Liga. Quer ver que o Max vai... Cara, Max não tá aqui nessa conversinha. Provavelmente a gente vai enfrentar o
Porra, esqueci o nome do que a gente... O Clandestino, o Naolin, a Endaira... Não, ó. Clandestino, o Naolin, a Nala, a Endaira, né? Elite dos 4. O campeão vai ser o Max. E aí a gente ganha dele e se torna um novo campeão. Vai ser mais ou menos isso, né? Ora, quem diria, né? Aos amantes de Pokémon, temos um clichê. Até mais, Sapatinho. Sapatinho, você está bem? Você não viu aquilo? Viu o quê? Ixi, o que você bebeu, hein? Escuta aqui, pinguço congressista especial. Não quero nem saber quantas você tomou, mas se ousar vomitar na minha aeronave... Não, eu estou bem. Amanhã voltaremos para nossas vidas, mas hoje... Tem uma antiga música arboriense para ocasiões como esta. Yo-ho-ho, 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 yo-ho-ho. Na-na-na-na-na-na. Essa é de One Piece, galera. Deve um velho conhecido ser esquecido e deixado ao vento. Eu não sei qual é o ritmo que ele tá cantando, né? Deve um velho conhecido ser esquecido por tanto tempo. Cara, acho que eu poderia cantar pra vocês, mas não vou. Hoje já faz muito tempo, meu bem. Tomaremos uma xícara de saudades. Em nome dos velhos tempos. Desce mais uma. Caramba, me teleportei direto pra Azadar? Onde será que a Aina foi? Esperava encontrá-la aqui. Ela provavelmente só está visitando os parentes em Brissaldemar. Oh, Max, alguém me chamou? Ah, olá, Sapatinho. Sabia que hoje também é minha... Quê? Mestres aprendizes, do que você está falando? Hã? Tá se fazendo de idiota ou o que anda? O professor Constantino está... Só um pouquinho. É uma pegadinha do Max, né? É óbvio que é uma pegadinha do Max. Hã? Tá se fazendo de idiota ou o que? Ainda, o professor Constantino está nos esperando lá fora. Nós vamos para a Tem Escola. Não tem graça nenhuma. Eu, hein? Você tem uma Tempad ou não? Ainda nem escolheu seu primeiro Tentem. Quer ver o meu Ori? Não! É, piada, né? Óbvio. Te enganei direitinho. Enganou nada. Não me enganou. Fala sério, enganei sim. Enfim, eu... Que bom te ver de novo, Wi. Eu vou te deixar em paz. Só queria dar uma passadinha pra dizer que, sei lá, fez um bom trabalho. Ainda bem que deu tudo certo. Eu vou procurar um jeito de fazer alguma coisa correta. Tá. A minha teoria de que o Max é um campeão foi de base, né? Não uma coisa, nem as coisas, porque não posso desfazer o que fiz, mas alguma coisa. Algo bom pra compensar, pelo menos um pouco. Olha só, Patinho, e você sabe, de agora em diante, mesmo que não queira me ver ou falar comigo nunca mais, só tenha uma boa vida, tá? Você merece. Acho que é assim que a minha vida vai ser daqui em diante. Enfim, liberdade. Já sei o que quero fazer. Encontre os Arquidomadores e lute contra eles. Foi isso mesmo que Indaira me desafiou a fazer. Será que eu consigo mesmo derrotar os 4 Arquidomadores? Bem, não custa nada tentar. Agora que o arquipélago está em paz de novo, onde será que eles podem estar? Talvez o Carlos possa me dar uma ajuda. Ele é bom encontrar pessoas desaparecidas. Aí, ó. Belsotos comem merda. É o achievement que eu ganhei por zerar o jogo. Ai, ai. Descubra como encontrar os Arquidomadores com Carlos em Nova Edo. Só que... eu não vou fazer isso agora, nós temos que recuperar meus Tentens. Eu vou indo, né? Fazendo as secundárias até chegar lá, né? Agora, o que eu vou fazer aqui nesse resto de episódio são as secundárias, galera. Vou fazendo as secundárias. E... Deixa eu aproveitar e ler o chat. A indignação da Demi com a recompensa me quebrou. Pô, mas foi de se indignar, né? Os caras estavam no romance, eles estão certo. Ou ela não é feia, pô. Tá, tudo bem, cada um. Talvez ela mais arrumada, né? Mas enfim. Eles estão certo, né? Fazendo as escondidas. O Ademir sabendo dos romances. Que isso, coelhinho? O Ademir lutando pelo mundo e a mina... Eita, é mole? Não, o do Carlos, né? Coelhinho, então o zeramento era tipo o esconderijo do Giovanni. Tipo...
usando essa analogia com Giovanni e Pokémon, seria... vencemos o 8º ginásio e zeramos o jogo, né? E agora, o pós-game é ganhar da liga, digamos assim. Que em Pokémon ali, pelo menos a gente tá falando, né, da primeira geração, o pós-jogo era batalhar contra o Mewtwo. Aqui... E, cara, e que Tenten podre ele pegou pra ser um Mega Tenten, né? Eles 11-0, nada a ver. E o Tenten do elemento diamante foi pro saco, nunca aconteceu também. Que loucura, né? Mas enfim. Ui, cavalo. Não. Ó, deixa eu explicar a minha teoria do lá de baixo, tá? Ó. Esse aqui é o lá de baixo, tá? Eu não acho que isso aqui seja um Pansol. Pra mim, o Sol do sistema solar, o Sol, a estrela Sol, é igual, sempre foi. E eles chamam de Pansol, tá? Esse é o meu ver. Esse aqui, pra mim, é o lá de baixo, tá? Essa bola de fogo aqui deve ser, tipo, o núcleo do planeta. Deve ser como, sei lá, como se fosse magma, essas coisas. E aqui a gente tem umas craterinhas e tal, que é o que ficou na órbita baixa. E provavelmente, depois de uma explosão, por algum motivo explodiu o planeta, as ilhas ficaram na órbita alta, né? É o que dá a entender visualmente, tá? Porque se isso aqui fosse o Sol dessa realidade, eu acho que ele não estaria aqui, né? Ele estaria, tipo... Não daria a entender que ele tá embaixo das ilhas, né? Isso aqui dá muito a entender que... Essas ilhas, elas simplesmente explodiram e ficaram flutuando desde então. E aqui é onde a gente vai encontrar os Arquidomadores, né? Vamos ver o que eu tenho de secundária pra fazer aqui. Nossa, o que eu posso começar a fazer é mobiliar minha casa, né? Eu posso passar nas lojinhas comprando coisa. Agora... Eu não lembro se isso aqui... É loja de roupa isso, mas isso aqui é loja de... Deixa eu ver aqui, eu sei onde é que tem uma loja. Não, é a casinha que é loja. Tá. Então se eu não tenho nada pra fazer aqui, eu só vou seguir reto. Eu vou ter missão aqui. Aqui dentro eu vou ter missão. Eu tenho que fazer um time de cada elemento. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Aqui é elemento água. Eu vou deixar o Gario levando nas costas. Nossa, mas esse núcleo é bem grande. Faz sentido mesmo sendo destruído as grandes terras não se afastarem mais, como uma órbita do próprio núcleo. Exatamente. Exatamente. E é o que eu imagino que seja. É o que eu imagino que seja. Se um dia tudo foi uma coisa só, e a gente tem aquele desenho lá embaixo, que é o lá de baixo, e quem cai no lá de baixo morre, então realmente faz sentido ser dessa forma, né? Tá. Eu vou subir aqui, mas vale mais a pena eu subir por água ou por terra? Eu não sei se faz mais sentido eu subir por água. Faz sentido eu subir por água. Nossa, do nada o meu controle começou a bugar de novo, né? Deixa eu ver uma coisa. Missões. Deixa eu marcar as missões que estão próximas. O Biguel tem que reproduzir, Ovo eu tenho que reproduzir. Eu preciso capturar uma Mociara. Encontro entrada do Reino da Rainha dos Mares é aqui. Nova Edo. Quetzal. Ofereça ajuda a Mickey no laboratório de Nanto. Nanto não é aqui. Só mais uma referência. Já sei.
Acho que essa referência deve ser lá em Arbury. Porque eu não peguei... Eu não explorei lá a parte do castelo. Bom, enfim. Que absurdo. Falha com a equipe de controle de qualidade. Ah, só posso ter 3. 150 figurinhas. Aí eu tenho que perguntar pro Percival sobre a Aina. Onde é que fica isso? Eu não lembro. Nossa, é muita coisa. Arbury. Ah, e aqui as concluídas. Tá. Temos que colar. O nome da missão é temos que colar, né? Temos que pegar. Cara, é só a mina colocar umas roupas melhor e arrumar o cabelo que ela fica bonita. Ah, se fosse ele também faria o mesmo. Pegava uma mina da hora e ficava em casa coçando o saco. É, cara, amor é isso, ficar com a pessoa da hora. Beleza é o de menos, né? Pra pedir, ainda mais pedindo em casamento, né? O amor é o amor. O amor é o amor. Desculpe as minhas palavras grosseiras. Tá. Aqui é o seguinte, aqui eu preciso de um time inteiro de água. Então, quem vai assumir a bronca vai ser o Gario. Aqui. Vou deixar meu time divididinho aqui, né? E vou pegar os de level mais alto de água. Level 50. Não é água, esse aqui é água, né? Água. 46. E aqui eu tenho de água level 42. E ele é 30, 32, tá? 42. Tá. É isso, é isso. Vamos ver se rola, né? Vamos ver se rola. Eu posso pegar água direto pra lá. Eu posso pegar água direto pra lá. Eu posso usar uma fragrância também. Vamos usar uma fragrância. Vamos usar uma fragrância. E o Prota, coitado, Carlão 10-0. Nem se compara, né? O protagonista é um pirralho, um adolescente, um pré-adolescente. E o Carlão é, né? Um homenzarrão. Se tiver o Tenten... Eu ia dizer o Tenten Shippuden, mas não, né? Vai ter o Tenten Boruto. Aí a gente vai ver o protagonista adulto casado, né? Deixa eu ver. Ah, é aqui mesmo. É aqui mesmo. E aqui pra cima não tem nada, né? Não. E a missão da figurinha? Aqui, tá. Só que eu não sei quantas figurinhas eu tenho. Fazer meio fora de ordem aqui, galera. Fazer meio fora de ordem. É aqui? É. Fora de ordem do episódio, né?
Agora, será que eu tenho... Não sei se 150 são todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 27, 30, 34, 38, 39, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 54, 57, 62, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 69, 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 76, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 85, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 93, 96, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Nada! Faltam 2! Por 2! Por 2! Por 2! Quem tem Boruto, kkkk. Estou saindo. Ah! Valeu, valeu, coelhinho. Tamo junto. Valeu, até a próxima. Até a próxima. Agora, onde é que tem pra capturar a Ociara, né? Agora, onde tem uma Ociara pra capturar? Será que aqui tem Ociara? Não lembro. Eu teria que procurar tem pé na wiki, né? Tem que procurar numa wiki. Eu faço isso depois. Faço isso depois. Vamos lá, vamos batalhar. Vamos ver se o level deles como é que tá. Ah, não. Ah, não, tá. Easy. Easy. Ah, não, pera aí, não. Tá tão easy assim pros levels que eu tenho, né? Tá, aqui o Baba pode foder o Gario. Eu vou trazer... O que esse Coist ataca? E esse... Não. Eu tenho bomba nociva aqui vezes 4, né? Esses 4? Como assim? Ah, e tá, aquele golpe de planta, não de água, né? Viajei. Eu ia pensando, nossa, ele não usou um golpe de água pra cima de mim, mas usou. É de boa.
Na real, esqueci que não vai dar pra sair. Ah, então tá, então seja bem-vindo de volta, Coelhinho. A natureza tá me chamando, como assim? Por que não vai dar pra sair? Muita chuva? Vai ser tranquilo aqui. Isso que nenhum dos meus tá com item, né? Nenhum dos meus tá com item. É o que mais tira. O trono está me chamando. Ai, boa aí, dá o trono, meu. Me mantenha contigo aí, cara. Me mantenha contigo aí no trono. Ué. Aí vou ter que batalhar com todo mundo igual, né? Batalhar com todo mundo. A situação não tá legal, para de rir imediatamente. Adoro coisa que tu fala ao vivo aí, né, cara? Como é que eu não vou rir? Meu amor. Cara, eu sou mais deixar o Gaio perder e usar um reviver fraco pra ele, aquele reviver normal, do que eu ficar gastando bálsamo. Bábala, né? Devia ter trazido Nesla. Eu devia ter derrotado o Implamp, na real. Mas a golpe voador contra o Platymus, aí ferrou. Ai, sobrevivi. Ai, não, tem mais um ainda. Meu Deus, esse Bubble aqui, cara, eu teria... tinha que rever alguns golpes, né? Traz o Nesla. Achei que eu fosse derrotar Nesla.
Ai, dei vida pra ele. Tem a mesma idade que eu. Agora o Babal consegue derrotar ele. Tá. Deixa eu fazer uma coisa aqui, né? Não é possível que gaste tanto... Lírio, beleza. Turno 2 por turno 2. Troca esse por um. Deixa eu usar um... reviver aqui. Vamos ver o que eu tenho aqui de... Tá bom. Ah, cristal e água. Ah, ó. Um galho bom, ó. Ai, machucou. Machucou. Vou trazer o Babal pra cá pra derrotar esse galho. Esse Platinum vai ser vezes 4, cara. Mas aqui eu derroto. Não! Nossa, sobrevivi. Caralho, 2 de HP. Meu Deus. F Babal, ó. Trazer o Nesla. Ai, machucou, hein? Não toma. Não toma. Você tá indo onde, meu nobre? Aqui no jogo eu tô... Meu, eu tô liberando... Eita. Tempestade elétrica. Eu tô liberando a passagem pra área que evolui o Tucano pro tipo água. Aqui pra cima. Pra cima. Eu preciso... Pois é, né?
Eu preciso fazer isso aqui, ó. E aí eu trago o Nesla pra cá. E seja o que Deus quiser. E seja o que Deus quiser. Gario level 91 deve dar um jeito, né? Gario level 91 deve dar um jeito. Acho que o Nesla é 44. Nossa, eu não tinha me dado conta que o Nesla era 44. Isso aqui ferrou um pouco. Ah, mas tá, mas foi o suficiente, foi o suficiente. Enquanto eles focarem no Gario, tá de boa. Enquanto focarem no Gario, tá de boa. Na Geise. Na Geise é vezes 4, né? Eu vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte. Vou segurar. Vamos ver se o Nesla sobrevive. Bem de boa, né? Bem de boa. Aí o próximo que vier, o Nesla derrota o Nagase com certeza. É um vezes 4 o golpe, né? É outro Nesla. Mas aqui esse Nesla tá condenado, é o meu golpe mais forte. Aqui eu resisto. Ai, não resisti. Não resisti. E aqui agora tanto faz, né? Ainda me ajudou ainda. Me ajudou ainda, porque o Gario pode recuperar estamina no próximo turno. Ah, nem vai precisar, na real. Ganhei. Ganhei. Boa, foi de boa, foi de boa. Se todo mundo manter esse level 50 como padrão, eu consigo ganhar de todos. Sem ter que treinar ninguém, né? Formar um time bom e treinar ninguém. Ó.
Ah, isso aqui é pra evoluir. Ah, tá, entendi. Beleza. Aqui foi, né? Ai, não. Ai, tem ali um item, eu vi. Ah, ainda bem que eu consigo voar pra lá de volta, cara. Tá, aqui foi, né? Aqui foi tudo, tá? Tem só a véia das figurinhas. Vamos voltar pra lá, que eu vi. Eu vi. Ai, já tenho, né? Já tenho. Ah, mas não deixei passar nenhum, né? Deixei passar nenhum. Tá. Eu não posso voar assim. Tá. Eu quero fazer uma coisa em Arisola aqui ainda, em Denise. Eu quero visitar a loja de comprar móveis. Loja de comprar móveis aqui em cima. Aqui embaixo. Tá, Tá. Ah, coopera, meu querido, coopera. Meu Deus do céu, meu analógico. Meu analógico do nada, né? Tava tão bem. Deixa eu lá comprar uns móveis pra minha casa. Cara, e aí eu vou te dizer, meu. Eu deveria ir para Mirilhas. Eu teria que formar... Eu tenho que abrir aquela porta secreta. Caramba, que dificuldade. Eu tenho que levar alguns tentens de outros elementos, né? Mas eu vou fazer isso em outro episódio. Eu não vou fazer isso hoje. Eu vou chegar lá, vou comprar umas coisinhas. E episódio que vem a gente termina tudo, né? É por aqui. Vamos ver o que eu quero comprar pra minha casa. Quero comprar... Vamos lá. Vamos começar pelo começo, né? Eu quero comprar uma cama. Eu quero comprar uma cama. Ah, eu preciso de um fogão. Uma pia também, hein? Só tem beliche? Isso aqui é o quê? Isso aqui. Ah, isso aqui é piso, ó. Que bonito esse piso. Eu nem lembro qual que é o piso da minha casa, mas esse é bonito. 19 mil. O que é isso aqui? Papel de parede. Um armário. Tapete. Uma escrivaninha, né? Pra gente jogar. Pra gente jogar o nosso joguinho. Janela. Vou fazer o seguinte. Aqui não tem como comprar essas coisas daqui. É um mostruário só. Tá. Ó, eu vou comprar eu vou comprar um fogãozinho. Vou comprar um fogãozinho. Vou comprar uma pia. Vou comprar um computador. Vou comprar um guarda-roupa. Lá se vai toda a minha grana, né? E esse papel de parede? É bonito. Vou pegar esse papel de parede. Ah, eu acho que o chão é assim, ó. E eu vou comprar esse piso. Lindo, lindo. Gastei toda a minha grana. E só vai faltar cama.
Vai faltar cadeira, né? Eu não vou comprar enfeite agora. Não vou comprar enfeite agora. Esse eu deixo pra depois. E... agora é... aqui já era, né? Vamos ver as missões que ficaram. Aqui só ficou das figurinhas, né? Então... deixa eu ver. Informar a Tarlai sobre Adbury é lá, em Mirilhas. Ah, eu preciso capturar uma Ociara, tá? Quetzal. Aham. Só mais uma referência. Deixa eu fazer o seguinte, vamos pegar esse só mais uma referência. Pra ver se não marca no mapa, né? Se aqui tem alguma. Vai ter uma interrogação, eu acho. Eu espero. Tá. Vou ficar aqui porque eu tenho que capturar uma Ociara. Vou ficar aqui. Mas eu me despedindo, galera. Valeu, Coelhinho, por compartilhar suas intimidades conosco. Valeu a ti que tá assistindo esse episódio. A você que está no ao vivo e não comentou nada, meu muitíssimo obrigado também. Deixa o like, se inscreve. Ajuda o canal entrando no Discord e entrando nos links aqui abaixo, tá? Tamo junto, um forte abraço